Eduardo estava ali, imóvel como uma estátua de mármore, o corpo pesado afundado nas cobertas de seu quarto, que cheirava a madeira polida e couro caro, seu santuário e sua prisão. O sol da tarde atravessava as cortinas pesadas, desenhando sombras longas e frias no chão brilhante, onde cada móvel parecia um pedaço de gelo, distante e inacessível. A opulência da mansão era um escudo, mas também uma cela, e dentro dessa cela, Eduardo sentia o veneno da suspeita corroer cada pensamento. Maria, a filha da empregada, era uma presença que ele não conseguia decifrar, uma linha tênue entre confiança e traição que se esticava, ameaçando romper a qualquer momento. Ele a observava de longe, com olhos que ardiam de medo e desconfiança, como se cada gesto dela escondesse uma armadilha. O medo era um nó na garganta, uma dor que se infiltrava nos ossos, um veneno que ele não conseguia expelir. Naquele dia, a dúvida o venceu. Fingo dormir, imóvel como uma pedra, sentindo o coração martelar no peito, como um tambor de guerra. O silêncio da casa era quase palpável, cortado apenas pelo sussurrar dos passos de Maria, leves e hesitantes, e pelo cheiro sutil da cera no chão, queimada e doce, como um segredo guardado no ar. Ele ouviu o ranger do assoalho sob os pés dela, o tilintar suave de algum objeto sendo movido. E então, o inesperado. Maria não roubava, não espiava, não traía. Ela fazia algo que Eduardo jamais poderia imaginar. Ajoelhava-se no chão, com as mãos trêmulas, limpando uma mancha antiga, uma cicatriz invisível da casa, com uma delicadeza que parecia quase uma prece. Seus olhos, inundados de uma coragem silenciosa, refletiam uma vulnerabilidade que Eduardo nunca vira em ninguém. Era como se, naquele gesto simples, ela estivesse tentando salvar não só o chão, mas também a alma daquele lugar, e talvez a dele. O peito de Eduardo apertou-se, com uma mistura de choque e confusão, uma faísca tênue de esperança, que ele não sabia se deveria alimentar ou sufocar. O que significava aquilo? Que fio invisível os ligava agora? Que promessa frágil se escondia naquele instante? O medo e a dúvida ainda pulsavam. Mas havia algo mais. Um convite silencioso para acreditar, para arriscar. Ele prendeu a respiração, o ar preso na garganta como um nó que não se desfazia. A casa, seu céu e seu inferno, parecia respirar junto com ele, carregada de mistérios e dores que se entrelaçavam. E naquele silêncio doloroso, Eduardo percebeu que a verdadeira prisão não era feita de paredes ou ouro, mas de medos não ditos e desejos escondidos. O que viria depois? A dúvida crescia, insaciável, como uma ferida aberta que não cicatrizava. Maria, com sua coragem inesperada, havia quebrado algo dentro dele. Menos mas, o quê? E a que preço? O futuro era uma sombra incerta. E Eduardo, ali, imóvel, sentia o peso esmagador de um enigma que não queria menos abandonar. Eduardo permaneceu ali, imóvel, como uma estátua de granito esculpida pelo tempo e pela angústia, o corpo afundado nas cobertas pesadas do quarto que exalava o cheiro do jacarandá polido e do couro envelhecido, seu refúgio e sua cela. O sol da tarde entrava pelas cortinas de linho cru, desenhando sombras longas e frias no piso de tábuas enceradas, onde cada móvel parecia um pedaço de gelo, distante e inacessível. A mansão, com sua pompa e riqueza, era tanto um escudo quanto uma prisão. Dentro dela, Eduardo sentia o veneno da desconfiança corroer cada pensamento. Um veneno que se infiltrava na alma, como ferrugem silenciosa. Maria, a filha da empregada,
Era uma presença que ele não conseguia decifrar, uma linha tênue, quase invisível, entre confiança e traição, que se esticava, ameaçando romper a qualquer instante. Ele a observava de longe, com olhos que ardiam de medo e suspeita, como se cada gesto dela escondesse uma armadilha. O medo era um nó na garganta, uma dor que se alojava nos ossos, um veneno que Eduardo não conseguia expelir. Por mais que tentasse, naquele dia, a dúvida venceu. Finjo dormir, imóvel como uma pedra, sentindo o coração martelar no peito, como um tambor de guerra. O silêncio da casa era quase palpável, cortado apenas pelo sussurrar dos passos de Maria, leves e hesitantes, e pelo cheiro sutil da cera no chão, queimado e doce, como um segredo guardado no ar. Ele ouviu o ranger do assoalho sob os pés dela, o tilintar suave de algum objeto sendo movido. E então, o inesperado. Maria não roubava, não espiava, não traía. Ela fazia algo que Eduardo jamais poderia imaginar. Ajoelhava-se no chão, com as mãos trêmulas, limpando uma mancha antiga, uma cicatriz invisível da casa, com uma delicadeza que parecia quase uma prece. Seus olhos, inundados de uma coragem silenciosa, refletiam uma vulnerabilidade que Eduardo nunca vira em ninguém. Era como se, naquele gesto simples, ela estivesse tentando salvar não só o chão, mas também a alma daquele lugar, e talvez a dele. O peito de Eduardo apertou-se, com uma mistura de choque e confusão, uma faísca tênue de esperança, que ele não sabia se deveria alimentar ou sufocar. O que significava aquilo? Que fio invisível os ligava agora? Que promessa frágil se escondia naquele instante? O medo e a dúvida ainda pulsavam. Mas havia algo mais. Um convite silencioso para acreditar, para arriscar. Ele prendeu a respiração, o ar preso na garganta como um nó que não se desfazia. A casa, seu céu e seu inferno, parecia respirada. Junto com ele, carregada de mistérios e dores, que se entrelaçavam, e naquele silêncio doloroso, Eduardo percebeu que a verdadeira prisão não era feita de paredes ou ouro, mas de medos não ditos e desejos escondidos. Mas então, o chão sob ela estremeceu. Não um tremor comum, mas uma vibração profunda, quase sobrenatural. A parede ao lado da cama, onde o papel de parede antigo descascava, começou a se mover, revelando uma porta oculta, uma passagem secreta que Eduardo jamais soubera existir. O ar que escapou de lá era frio, cortante, carregado de um cheiro metálico e antigo, como sangue seco e ferro retorcido. Com o coração batendo descompassado, ele se levantou, o corpo pesado como chumbo. Cada passo um desafio contra o medo que o paralisava. Maria, que até então parecia um enigma, agora era parte de algo muito maior. Menos algo que ele não podia compreender, mas que pulsava ali, na escuridão daquela passagem. Quando Eduardo empurrou a porta, um baque surdo ecoou pela casa. E ele viu, no fundo do corredor estreito, uma figura que não deveria estar ali. Não era Maria, nem nenhum dos empregados. Era alguém que ele conhecia menos. Alguém que ele acreditava estar morto há anos. O rosto pálido, os olhos vazios, a presença que congelava o ar ao redor. A verdade que Eduardo temia, que sua mente tentava sufocar, explodiu diante dele como uma bomba. A traição não vinha de fora, não vinha de Maria. Vinha de dentro, de muito dentro, do coração da própria casa, do sangue que corria em suas veias. E naquele instante, Eduardo soube que nada jamais seria o mesmo, que o passado, enterrado sob camadas de silêncio e ouro, estava vivo e faminto. Que a prisão que ele chamava de lar era na verdade um túmulo onde segredos
apodreciam, esperando para serem desenterrados. O futuro se tornou um abismo escuro, e Eduardo, parado na soleira daquela porta secreta, sentiu o peso esmagador de um enigma que não queria menos abandonar, porque no fundo, ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única chance de libertação. Mas a que custo? E quem, afinal, era o verdadeiro prisioneiro? Eduardo ficou ali, imóvel, o corpo pesado como uma âncora que afundava. Na cama de jacarandá, o cheiro do couro antigo misturado ao pó da madeira polida, impregnando o ar, seu refúgio e sua cela. O silêncio da casa parecia um manto espesso, abafando até o som dos próprios pensamentos que martelavam em sua cabeça. A luz morna do entardecer filtrava-se pelas cortinas de linho cru, desenhando sombras longas que dançavam no piso encerado. Sombras que pareciam sussurrar segredos que ele não queria ouvir. Maria desapareceu da vista, mas o peso da dúvida ainda o esmagava. Um nó que apertava o peito até quase sufocar. Ele se levantou, os pés descalços tocando o chão frio, a madeira rangendo sob seu peso, e caminhou até a porta que acabara de descobrir. A passagem secreta exalava um frio cortante, um cheiro metálico que queimava as narinas. Sangue antigo, talvez, ou ferro retorcido pela ferrugem do tempo. Com a mão trêmula, ele empurrou a porta que rangeu como um lamento, revelando um corredor estreito e úmido, onde a luz mal chegava. Cada passo que dava parecia ecoar, dentro do peito, um tambor de guerra, que anunciava algo terrível. No fim do corredor, a figura pálida o esperava, menos um rosto que Eduardo jamais imaginara ver novamente. Era seu pai, ou o que restava dele. Um espectro de olhos vazios e pele translúcida, como se a morte tivesse sussurrado segredos proibidos em seu ouvido. O choque foi tão brutal que Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade explodiu dentro dele como uma bomba de dor. O homem que ele acreditava ter morrido em um acidente, anos atrás, estava ali, vivo, ou algo muito próximo disso, preso naquela passagem secreta, um prisioneiro invisível da própria Casa e Maria. Ela não era apenas a filha da empregada. Não era uma mera espectadora. Ela era a guardiã daquele segredo. A chave viva que mantinha o passado enterrado. Você não devia estar aqui, Eduardo. A voz do pai saiu rouca. Um sussurro carregado de desespero e culpa. Eles não querem que você saiba. Que ninguém saiba. O coração de Eduardo disparou. Uma mistura de medo, raiva e confusão, que queimava como fogo no sangue. Cada palavra do pai era uma lâmina que rasgava as paredes da sua mente, derrubando tudo o que ele acreditava ser verdade. A mansão, o ouro, a pompa menos. Tudo era uma fachada para um horror que se escondia nas sombras. Um segredo tão antigo e podre quanto as tábuas do assoalho. Ele recuou, a respiração presa, os olhos marejados de uma dor que não podia nomear. Maria apareceu atrás dele, o rosto iluminado por uma coragem que doía, uma determinação que parecia carregar o peso de gerações. Você precisa entender, Eduardo, não é só a casa que está presa. Somos todos prisioneiros aqui. A revelação caiu sobre ele como uma tempestade de pedra e fogo. O passado não estava enterrado, ele estava vivo, pulsando, faminto, e agora ameaçava engolir tudo menos a casa, a família, a própria alma de Eduardo. Ele olhou para a passagem, para o pai, para Maria, e sentiu o peso esmagador de uma escolha que não queria fazer, mas que já o havia escolhido. Enfrentar o monstro escondido dentro daquela casa, ou deixar que ele o consumisse para sempre. O ar ficou denso, carregado de um silêncio que gritava, e Eduardo, com o peito apertado, sabia que a verdadeira prisão não era feita de paredes ou ouro, mas de segredos enterrados,
que se recusam a morrer. E naquele momento, uma nova dúvida se instalou, mais cortante que todas as anteriores. Quem, afinal, era o verdadeiro prisioneiro? E quem, no fim das contas, estava livre? Eduardo sentiu o peso da respiração presa no peito. O ar cortado como vidro quebrado. A figura diante dele, seu pai. Um espectro, que deveria estar enterrado sob a terra fria há anos. Parecia a própria sombra da morte, que se recusava a partir. O corredor úmido cheirava a mofo e ferro velho, e cada gota que pingava no chão ecoava como um relógio marcando os segundos da sua sanidade se esvaindo. Maria permaneceu ao seu lado, firme como uma rocha. Mas havia algo novo nos olhos dela, um brilho duro, quase cruel, que Eduardo não conseguia decifrar. Ela não era mais aquela menina trêmula limpando manchas no chão, mas uma guardiã de segredos sombrios, uma sentinela de um passado que ele jamais imaginara. Você não entende, Eduardo, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro venenoso, que atravessava o silêncio da casa. Não é só o seu pai que está preso aqui, nem só a casa que guarda segredos. Somos todos parte disso. Você também. O coração de Eduardo disparou. Uma dor que se enroscava nos ossos. Uma ferida aberta, que sangrava sem cessar. Oh, que você quer dizer? Por que ele está aqui? Por que você nunca me contou? Maria desviou o olhar, a máscara de coragem rachando por um instante. Porque você não está pronto para a verdade. Porque a verdade é uma faca que corta mais fundo do que qualquer mentira. Antes que Eduardo pudesse responder, um som, seco e metálico, ecoou do fundo do corredor. O tilintar de algemas sendo arrastadas. O pai dele, com um olhar que misturava desespero e resignação, levantou a mão trêmula e apontou para trás, para uma porta ainda mais oculta, camuflada, na parede. Eles não são só fantasmas do passado, Eduardo. Eles estão aqui, vivos, escondidos, esperando. E você é a última peça desse jogo macabro. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés, não por um terremoto, mas pelo peso esmagador da revelação que o esmagava. Elsa virou para Maria, buscando alguma luz, alguma esperança, mas encontrou apenas um sorriso frio, quase zombeteiro. Você acha que eu sou só a filha da empregada? Que eu vim aqui só para limpar chão e esconder segredos? Não, Eduardo. Eu sou a guardiã do que você mais teme. Eu sou a sombra que você não consegue enxergar. E você é o monstro que a casa nunca conseguiu prender. Ao Ar Persu congelar, o silêncio se tornou um abismo, onde cada palavra de Maria caía como uma pedra afiada. Eduardo sentiu o sangue gelar, a mente girar em um turbilhão de horror e incredulidade. Tudo que ele acreditara, tudo que amara, desmoronava em um instante. E então, a porta oculta se abriu lentamente, revelando um quarto escuro, onde sombras dançavam entre móveis cobertos por lençóis brancos e um cheiro forte de mofo e esquecimento. No centro, uma figura imóvel, coberta por um lençol manchado de sangue seco. Eduardo engoliu em seco, o peito apertado por um medo que se enraizava na alma. Ele se aproximou, a mão trêmula afastando o tecido, e o que viu fez seu mundo explodir em pedaços. Não era seu pai, era ele mesmo, ou uma versão dele. Um corpo pálido, sem vida, com marcas profundas no pescoço, como se tivesse sido estrangulado pelo próprio destino. Maria sorriu. Um sorriso que não era de conforto, mas de condenação. Volcanal é o filho que pensa ser. Eduardo, você é a sombra que a casa criou para se proteger. Você é o segredo mais sujo, a traição mais cruel. E agora, você está preso aqui para sempre. O chão pareceu se abrir sob seus pés, o ar se tornou um peso insuportável. E Eduardo caiu de joelhos, o mundo desmoronando em volta dele como um castelo de areia levado pela maré.
Naquele instante, a prisão não era mais a casa, nem as paredes, nem o ouro. Ira é o mesmo. Um monstro que nunca soube que existia. Um prisioneiro do próprio sangue e da própria história. Enquanto a escuridão o engolia, uma última dúvida cortou sua mente como uma lâmina fria. Se ele era o monstro, quem era o homem que jurou ser seu pai? E quem, afinal, estava manipulando as sombras daquela casa menos e de sua alma? Eduardo mal conseguia respirar. O peso da revelação esmagava seu peito como uma bigorna de ferro fundido. E o ar parecia se transformar em chumbo dentro dos pulmões. O corpo imóvel diante dele, aquele ele mesmo morto, era um espelho distorcido que refletia não só sua imagem, mas a podridão que apodrecia seu passado. Maria, com um sorriso cortante, era agora uma figura que ele não reconhecia. Não mais a menina trêmula, mas a carrasca que trazia a sentença. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam. E o chão da casa, seu céu e seu inferno, parecia se fechar ao redor dele, como se a própria mansão quisesse engolir sua alma. O cheiro forte de mofo e sangue seco queimava suas narinas, misturando-se ao perfume antigo do jacarandá, criando um nó nauseante que o fazia querer vomitar o próprio medo. Você não entende, Eduardo, Maria continuou. A voz agora um sussurro venenoso que se infiltrava em cada célula dele. Você não é só o monstro que a casa criou. Você é o monstro que a casa alimentou. E eu sou o que resta da justiça que você tentou enterrar. O mundo girou tão rápido que ele sentiu o chão sumir debaixo dos pés. As pecas do quebra-cabeça, antes desconexas, se encaixavam numa imagem aterradora. A casa não era só uma prisão física, mas um santuário de horrores, onde sangue, mentiras e traições se misturavam como veneno na veia. E então, a verdade mais cruel de todas veio à tona. Não era só ele que estava preso naquela teia de segredos. Maria não era a filha da empregada. Ela era a filha dele, a filha que ele nunca soube que existia, fruto de uma traição enterrada, sob camadas de silêncio e ouro. A menina que ele olhava com desconfiança era sua própria carne e sangue, condenada a guardar os segredos que ele tentou esconder. O choque foi um soco no estômago, uma dor que se infiltrava nos ossos e queimava como fogo. Eduardo sentiu a terra se abrir sob seus pés, o chão da mansão se transformar num abismo sem fim. A casa, seu lar, seu túmulo, era agora um palco de uma tragédia que ele mesmo havia escrito menos com mãos trêmulas e coração cego. Maria se aproximou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza que dilacerava Eduardo por dentro. Você me abandonou antes mesmo de me conhecer. Me deixou crescer na sombra do seu silêncio, no inferno da sua negação. E agora quer me prender aqui, junto com você, para sempre. Ele tentou falar, mas as palavras se perderam num grito, preso na garganta. A dor era tão intensa que parecia que seu coração iria explodir, espalhando pedaços de esperança e desespero pelo chão frio de madeira. No instante seguinte, a porta do quarto se fechou com um estrondo seco, como um caixão sendo pregado. A luz se apagou, e a escuridão engoliu tudo. O passado, o presente, o futuro. Eduardo sentiu a respiração de Maria próxima, um sussurro que parecia um açoite. Agora, somos dois prisioneiros, mas um dia, um de nós vai escapar. E naquele silêncio sufocante, Eduardo soube que a verdadeira prisão não era feita de paredes ou correntes, mas de segredos incestuosos, traumas enterrados e amores destruídos. A casa, com seu cheiro de madeira polida e sangue seco, guardava um segredo tão monstruoso que nem mesmo ele podia suportar, encarar o que viria depois. A dúvida se tornou um grito surdo que ecoava na alma de Eduardo. Se Maria era sua filha a menos, e ele o monstro,
Quem, afinal, fora o homem que ele chamava de pai, e quem, no fim das contas, puxava as cordas invisíveis daquela tragédia familiar? O silêncio respondeu com um sussurro gélido, e a escuridão parecia rir. Eduardo sentiu o peso sufocante da escuridão ao seu redor. O ar pesado como chumbo, impregnado do cheiro amargo de madeira velha e sangue seco. A voz de Maria ainda ecoava em seus ouvidos, um sussurro cortante que rasgava as últimas fibras de sua sanidade. Ele estava preso, não só naquela casa, mas numa teia de mentiras, que se enroscava em sua alma como um veneno que não encontrava antídoto. Mas então, uma luz fraca, quase imperceptível, começou a brilhar no fundo do quarto escuro. Eduardo piscou, o coração disparado, e viu algo que fez seu mundo virar do avesso mais uma vez. Uma fotografia antiga, que danou show, com as bordas amareladas pelo tempo. Ele se abaixou, a mão trêmula, pegando o papel que parecia pulsar, com uma energia própria. Era uma foto de família, mas não a família que ele conhecia. Ali, no centro, estava ele menos mais jovem, mais inocente menos ao lado de Maria. Mas havia outra figura, uma mulher que Eduardo nunca tinha visto antes. O rosto dela era familiar, estranho, como um eco distante de uma memória que ele não conseguia alcançar. A mulher sorria, mas os olhos eram frios, vazios, como se guardassem um segredo que poderia destruir tudo. Eduardo sentiu um calafrio subir pela espinha, quando percebeu que a mulher da foto segurava uma carta, meio escondida, com o selo do cartório da cidade. Com dedos trêmulos, ele desdobrou a carta que estava presa à foto por um grampo enferrujado. As palavras escritas à mão eram claras, mas o conteúdo era um golpe brutal. Eduardo, meu filho, se você está lendo isto, é porque o pior já aconteceu. Eu não sou sua mãe. Eu nunca fui. A mulher que você chama de mãe é uma impostora, uma sombra que tomou o lugar dela. Sua verdadeira mãe desapareceu quando você era um bebê, e a mulher que você conhece escondeu a verdade para proteger você e a si mesma. Maria não é sua filha, ela é sua irmã, a filha da sua verdadeira mãe, deixada sob a guarda da empregada, para mantê-la longe dos olhos do mundo. Vocês dois são os últimos sobreviventes de uma linhagem que foi destruída por aqueles que temem o que vocês representam. O chão pareceu se abrir sob os pés de Eduardo, e ele caiu de joelhos, a cabeça latejando como se estivesse prestes a explodir. Tudo que ele acreditava, tudo que sentia, desmoronava numa avalanche de horror e confusão. Maria, a guardiã, a carrasca, não era sua filha menos. Era sua irmã. A mulher que ele pensava ser sua mãe era uma mentirosa, uma usurpadora que havia tecido uma teia de enganos para esconder uma verdade tão terrível que ameaçava engolir a todos. E enquanto ele encarava a foto, uma nova sombra surgiu na porta do quarto escuro. Não era Maria, nem o pai espectral. Era a mulher da foto, viva, real, com olhos que brilhavam como facas afiadas na penumbra. Ela sorriu. Um sorriso que não trazia alívio, mas condenação. Eduardo, ela disse, a voz um sussurro gelado que parecia atravessar a pele. Você nunca foi livre, nem mesmo quando pensou que estava preso, porque a verdadeira prisão é o sangue que corre em suas veias. E agora, chegou a hora de pagar a dívida que sua família deixou para trás. O ar ficou pesado. O silêncio se tornou um grito mudo que ecoava na alma de Eduardo. Ele sabia, naquele instante, que a casa, os segredos, as mentiras, tudo era apenas o começo. A verdadeira história estava apenas começando a ser revelada, e ele estava no centro de um jogo muito maior, muito mais sombrio do que jamais poderia imaginar. E enquanto a mulher avançava, os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas que queimavam como fogo, porque, no fundo, ele sabia que a única coisa mais aterradora do que a prisão era a verdade que ele ainda não estava pronto para enfrentar.
O que viria depois? Uma nova sombra? Uma nova traição? Um novo abismo? E Eduardo, caído no chão, frio, sentiu que o verdadeiro inferno estava apenas começando. Eduardo mal teve tempo de assimilar a presença da mulher que havia surgido das sombras, aquela que ele agora sabia ser sua verdadeira mãe. O ar ao redor parecia congelar, como se o tempo tivesse se partido em 1000 pedaços afiados, cada um cortando sua alma em silêncio. O cheiro de madeira polida e sangue seco se misturava ao perfume estranho dela, um aroma que trazia consigo promessas de dor e revelações. Ela avançou com passos lentos, mas firmes, os olhos queimando com uma intensidade que Eduardo jamais vira. Você acha que tudo acabou? Que a verdade já foi dita? Está apenas começando. Meu filho, a dívida que carregamos não é só sua, menos é nossa, e o preço será alto demais para qualquer um de nós. Eduardo tentou se levantar, mas o corpo parecia feito de chumbo, pesado demais para obedecer. A cabeça latejava, uma tempestade de pensamentos violentos e confusos que ameaçavam explodir. Ele sentia o chão da mansão se fechar ao redor, como se a casa inteira fosse um monstro vivo, respirando seu desespero. Maria apareceu na porta, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. Ela mentiu para você, Eduardo. Sempre mentiu. A verdade que ela esconde é mais sombria do que você pode imaginar. Nossa família não é só vítima, menos é cúmplice. O silêncio se tornou um grito sufocado. E de repente, a mulher sorriu. Um sorriso que não era de amor, mas de condenação. Vocês dois são peças de um jogo que começou muito antes de vocês nascerem. Um jogo de sangue, poder e traição. E agora, chegou a hora de pagar o preço. Antes que Eduardo pudesse reagir, a luz do corredor se apagou, mergulhando o quarto em uma escuridão absoluta. Ele sentiu mãos frias agarrando seus pulsos, puxando-o para trás, para dentro do corredor, úmido e estreito, que levava à passagem secreta. O cheiro de ferro velho e mofo se intensificava, como se a própria casa estivesse vomitando seus segredos mais podres. No meio da escuridão, uma voz sussurrou, tão perto que parecia dentro de sua cabeça. Você não é o monstro. Você é a chave, mas a chave que abre a porta para o inferno. O coração de Eduardo martelava tão forte que parecia querer escapar do peito. Ele tentou gritar, mas a voz morreu na garganta, engolida pelo medo que se espalhava como uma sombra viva dentro dele. A passagem secreta se fechava lentamente atrás dele, deixando-o preso entre o passado e o futuro, entre a verdade e a mentira, entre a liberdade e a condenação. E enquanto a escuridão o engolia, uma última dúvida cortou sua mente como uma lâmina fria. Se sua mãe era a verdadeira guardiã do segredo, e Maria sua irmã cúmplice, quem afinal estava manipulando as cordas invisíveis daquela casa menos e de sua alma? Quem era o verdadeiro monstro que os mantinha presos naquele labirinto de dor e silêncio? O silêncio respondeu com um sussurro gélido, e a mansão inteira pareceu rir. Um riso baixo, cruel, que reverberava nas paredes, como o prenúncio de um inferno que ainda estava por vir. Eduardo sentiu o peso da escuridão se fechar ao seu redor, o ar denso e úmido da passagem secreta, grudando na pele, como um manto de desespero. A voz que ouvira ainda ecoava dentro da cabeça, um sussurro que parecia rasgar a própria carne do pensamento. Você é a chave que abre a porta para o inferno. Mas o que diabos isso significava? Inferno? Que inferno? Ico. Afinal, tinha trancado aquela porta. Ele cambaleou pelo corredor. Cada passo uma luta contra o medo que se enroscava em suas entranhas. Um nó de pavor e dúvida, que parecia querer arrancar seu coração pela boca. A madeira apodrecida rangia sob seus pés, o cheiro de mofo e ferro velho invadia suas narinas, e a sensação de estar sendo observado fazia a pele arrepiar. Como se a casa tivesse olhos famintos,
olhos que guardavam segredos que não queriam ser revelados. De repente, um estalo seco cortou o silêncio, e a luz fraca, que vinha do fim do corredor, desapareceu. Eduardo ficou imóvel, o corpo congelado, o coração batendo tão forte que parecia querer explodir o peito. E entoou uma voz, não humana, não viva menos, sussurrou atrás dele, tão perto que o ar parecia vibrar com o som. Você não sabe quem é, mas eu sei. Ele virou-se com um sobressalto, e no instante em que seus olhos se ajustaram à penumbra, viu algo que fez seu sangue gelar. Não era sua mãe, nem Maria, nem o pai espectral. Era uma figura encapuzada, uma sombra que parecia feita da própria noite, com mãos longas e dedos ossudos que se estendiam como garras. A voz voltou, agora mais clara, mais cruel. Você é o monstro que nasceu do silêncio, o fruto podre da mentira. Mas não é só você. Somos todos parte do mesmo veneno. Eduardo tentou recuar, mas sentiu uma força invisível segurá-lo, apertando seus pulsos como algemas de ferro frio. A sombra avançou, e no rosto encapuzado, ele viu, por um breve instante, um reflexo, não seu, mas de alguém que ele conhecia. Bem, um sorriso cruel se desenhou naquela máscara de trevas, e a voz sussurrou uma última sentença que cortou sua alma como uma faca. Você não é a chave para abrir o inferno. Você é o próprio inferno. Osho tremou. A passagem secreta parecia se fechar ao redor dele, e Eduardo caiu de joelhos. O desespero queimando em cada fibra do corpo. Tudo que ele acreditara, tudo que sentira, desmoronava em um abismo de horror e dúvida. Maria, sua irmã, a mulher que dizia ser mãe, o pai preso na escuridão, tudo era uma peça de um jogo macabro que ele jamais poderia vencer. Mas então, a sombra se afastou, e uma risada baixa, quase humana, ecoou nas paredes da casa. Eduardo levantou os olhos, e no fundo do corredor, viu uma porta que antes não existia, menos uma porta de ferro, cravejada de símbolos antigos, trancada com correntes enferrujadas. Ele sabia, com uma certeza que doía, que aquela porta guardava a verdade final, a verdade que poderia libertá-lo, ou destruí-lo de vez. Com as mãos trêmulas, Eduardo se aproximou da porta, sentindo o peso esmagador do passado e do futuro se entrelaçarem como uma corrente que o puxava para dentro do abismo. Enquanto a casa sussurrava seus segredos, uma última dúvida cortou sua mente como um açoite. E se o monstro, que ele temia ser, não estivesse dentro dele, mas do outro lado daquela porta? E se a verdadeira prisão fosse não a casa, nem o sangue, mas o silêncio que ele nunca ousou quebrar? O ar ficou pesado, o tempo congelou, e Eduardo, com o coração em chamas e as mãos suadas, tocou a corrente, pronto para enfrentar o que quer que estivesse esperando do outro lado. Mas a casa, seu céu e seu inferno parecia rir. Porque, no fundo, ele sabia, a verdadeira história ainda estava por vir. Eduardo sentiu o peso da corrente fria em suas mãos, o metal corroído mordendo a pele, como se quisesse marcar sua alma para sempre. O ar estava denso, impregnado daquele cheiro de ferro, mofo e um toque indefinível de podridão, menos a essência da casa que o aprisionava. O coração martelava no peito, um tambor de guerra que anunciava o que viria, e a dúvida cortava sua mente como um punhal afiado. O que estaria do outro lado daquela porta? Com um puxão hesitante, ele tentou mover a corrente, mas ela não cedeu. A porta parecia selada por um pacto antigo, um segredo que não queria ser revelado. O silêncio ao redor era tão pesado que Eduardo podia ouvir o próprio sangue pulsando nas veias, o som de uma vida que se esvaía aos poucos. De repente, um estalo ecoou atrás dele.
e ele virou-se num sobressalto. Maria estava ali, os olhos brilhando com uma intensidade que misturava medo, raiva e algo que Eduardo não conseguia decifrar. Talvez uma determinação cruel ou um desespero disfarçado. Você não vai abrir essa porta, Eduardo. Ela disse, a voz baixa, quase um sussurro cortante como vidro quebrado. Porque o que está lá dentro não é só o nosso passado, é o futuro que ninguém quer enfrentar. Ele encarou-a, a respiração presa, o peito apertado por uma tempestade de emoções. Então me diga, Maria, o que é isso tudo? Quem está por trás disso? Porque eu... Ela hesitou. E por um instante, a máscara de carrasca rachou, revelando uma vulnerabilidade que o fez recuar. Você sempre foi a peça que faltava. O monstro que a casa criou, sim. Mas também o monstro que ela teme. Porque você tem o poder de acabar com tudo, ou de destruir o que resta da nossa família. Antes que Eduardo pudesse responder, um som abafado veio da porta, menos um sussurro, um gemido, um chamado que parecia vir do próprio inferno. Ele sentiu o ar gelar a pele arrepiar, e a certeza de que aquela porta não guardava apenas segredos, mas horrores que poderiam devorar sua alma. E então, como se a casa tivesse ouvido suas dúvidas, a porta se abriu lentamente, erguendo como um grito de agonia. Uma luz fraca e trêmula escapou do interior, revelando um aposento pequeno, coberto de sombras que pareciam vivas, pulsando com uma energia negra e sufocante. No centro, uma figura estava sentada. Não seu pai, não sua mãe, não Maria. Era alguém que Eduardo jamais esperava ver ali. Ele mesmo, mas diferente. Um Eduardo mais velho, marcado pelo tempo, com olhos que carregavam uma loucura profunda, um sorriso torto que não prometia nada além de desespero. O Eduardo do futuro levantou-se devagar, os passos ecoando como um presságio. Volcaatio, que era o monstro. Não foi que carregava todo o peso da maldição? Errado. Eu sou o monstro. Eu sou o que você vai se tornar se abrir essa porta. O choque foi um soco no estômago. A realidade se desmanchando em pedaços cortantes. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A casa inteira, girando numa espiral de dor e medo. A figura avançou. E com ela, a certeza cruel de que o verdadeiro inimigo não estava fora, menos estava dentro dele, no futuro que ele tentava desesperadamente evitar. Maria gritou, um som que misturava horror e súplica, mas era tarde demais. A porta se fechou atrás deles, o eco de uma risada sombria preenchendo o corredor vazio, e no silêncio que restou, Eduardo, preso entre o presente e o futuro, sentiu a última dúvida se transformar em um grito silencioso. Se ele era o monstro que temia, quem seria o Salvador? Ou seria tudo apenas um ciclo interminável de dor, onde a casa, seu céu e seu inferno, continuaria a devorar as almas que ousassem desafiar seus segredos? Eduardo mal teve tempo de assimilar o que via diante de si, o homem no quarto escuro, aquele Eduardo mais velho, marcado pela loucura e pela dor. Era um espelho distorcido do que ele poderia se tornar. O ar parecia pesar toneladas. E o silêncio que se seguiu foi tão denso que Eduardo sentiu o próprio coração quase parar. Mas então, a figura avançou, e com ela, a promessa de um destino que ele temia demais para encarar. Foi quando, de repente, um estalo cortou o ar, seco, violento, como o estalo de um galho quebrando sob o peso da tempestade. A porta atrás do Eduardo do futuro se abriu de repente, e uma luz fria e azulada invadiu o aposento, iluminando algo que Eduardo jamais poderia imaginar. Do corredor estreito e úmido, surgiu uma mulher. Não era a mãe que ele conhecera, nem Maria, nem o pai. Espectral,
Era uma figura que parecia feita de sombras e luz. Uma presença que queimava o ar ao redor com uma intensidade quase sobrenatural. Seus olhos, profundos e insondáveis, fixaram Eduardo com uma calma aterradora. Você não entende nada, Eduardo. Ela disse, a voz ecoando como um trovão distante, mas carregada de uma doçura perturbadora. Vocês todos são peças de um jogo que transcende o tempo, a carne e o sangue, a casa, a família, o passado e o futuro. Tudo é um ciclo que se repete. Uma prisão que vocês mesmos ajudaram a construir. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés outra vez. Mas, desta vez não era medo. Era uma vertigem de revelação. Quem é você? Ele perguntou, a voz falhando, o corpo trêmulo. Ela sorriu. Um sorriso que não era humano, que parecia conter séculos de segredos e tormentos. Eu sou a origem, a sombra que deu vida a tudo isso. Eu sou a verdade que vocês temem, o monstro que vocês criaram para se proteger do que realmente são. O Eduardo do futuro recuou, os olhos arregalados, como se reconhecesse aquela presença além do tempo. Isso não pode ser, murmurou, a voz quebrada. A mulher avançou e, com um gesto lento, tocou a testa de Eduardo. On the day. Imagens invadiu sua mente, menos memórias que não eram dele, rostos que ele nunca vira, lugares que não existiam no tempo presente. Ele viu gerações se repetindo, ciclos do dor, traição e renascimento. Viu Maria, sua irmã, não como vítima ou carrasca, mas como parte de um pacto ancestral, uma guardiã escolhida para manter o equilíbrio entre luz e sombra. E então, a revelação mais cruel. Eduardo não era apenas uma peça do jogo. Ele era o elo que unia passado, presente e futuro. O monstro e o salvador. O prisioneiro e o carcereiro. A casa não era só um lugar, mas uma entidade viva, alimentada pelo medo, pelo sangue e pelo silêncio. E ele era seu coração pulsante. A mulher sorriu novamente, desta vez com uma tristeza infinita. Você pode quebrar o ciclo, Eduardo, mas para isso, precisa aceitar quem realmente é. Não o monstro que teme, nem o herói que deseja ser. Precisa enfrentar a escuridão dentro de si e abraçar a luz que ela esconde. Antes que ele pudesse responder, a casa estremeceu, uma risada baixa e cruel ecoando pelas paredes, como se o próprio edifício zombasse de sua luta. A passagem secreta começou a se fechar, o corredor se tornando um túnel de sombras que engolia tudo ao redor. Eduardo sentiu as mãos da mulher se afastarem, e a luz azulada desapareceu, deixando-o sozinho com o Eduardo do futuro. A porta trancada, e a certeza esmagadora de que a verdadeira batalha estava apenas começando. E naquele instante, enquanto a escuridão o envolvia, uma última dúvida cortou sua mente como uma lâmina afiada. Se ele era o monstro e o salvador, a chave e a prisão. Quem, afinal, era a verdadeira sombra que manipulava o destino daquela casa menos e de sua alma? E mais importante, ele teria coragem de encarar o que encontrasse. Do outro lado da porta, Eduardo sentiu o peso da escuridão apertar seu peito como um punho de ferro, a respiração presa entre o medo e a incredulidade. O Eduardo do futuro, aquele reflexo distorcido e enlouquecido, encarava-o com olhos que carregavam o peso de séculos. A mulher de luz azulada, a origem, desaparecera tão rápido quanto surgira, deixando um rastro de silêncio cortante e um eco de promessas impossíveis. Ele estava ali, no limiar entre passado e futuro, entre o monstro e o salvador, com a porta de ferro trancada à sua frente, o símbolo de tudo que não queria enfrentar. O ar cheirava a mofo, ferro e um toque de algo mais antigo, mais e profundo.
como se a própria casa respirasse seus segredos, pulsando em sintonia com seu coração em chamas. Mas então, um estalo seco, diferente de tudo que ouvira até ali, cortou. Oh, silêncio! A porta de ferro não apenas rangeu, ela se abriu sozinha, lentamente, revelando um quarto que Eduardo jamais poderia ter imaginado existir. Luzes tênues dançavam nas paredes cobertas por espelhos quebrados, refletindo fragmentos de sua imagem em 1000 pedaços distorcidos. No centro do quarto, uma cadeira vazia, mas com marcas profundas no chão, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Eduardo avançou, cada passo um grito contido, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. E então, uma voz, não humana, nem da mulher, nem do pai, nem de Maria, menos uma voz que parecia vir do próprio âmago da casa, um sussurro que reverberava dentro de sua mente. Você achou que conhecia sua história, Eduardo? Achou que podia fugir do sangue, do silêncio, da dor? Mas a verdade é outra. A verdade é que você nunca foi o prisioneiro. Você sempre foi o carcereiro. O chão pareceu se abrir sob seus pés, e ele caiu de joelhos, o ar faltando, o corpo queimando por dentro. A voz continuou, agora mais próxima, mais cruel. Maria não é sua irmã, nem sua filha, nem sua inimiga. Ela é a extensão da casa, a manifestação viva do segredo que você tentou enterrar. Mas o que você não sabe, o que ninguém sabe, é que Maria é você. Ou melhor, o que você se tornou ao longo dos anos. A sombra que persegue, a mão que prende, o monstro que se alimenta do próprio medo. O mundo de Eduardo desabou num turbilhão de imagens e sensações. Ele se viu refletido em cada espelho quebrado. Mas não como ele mesmo, menos como Maria, como a mulher de luz azulada, como o pai espectral, como a sombra encapuzada, todas as faces de um mesmo ser fragmentado, preso num ciclo infernal de dor e traição. Ele tentou gritar, mas a voz morreu na garganta. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. O quarto girava, o chão se movia, e a casa inteira parecia rir. Um riso baixo, cruel, que perfurava a alma. E então, a última revelação. A lâmina que cortou fundo demais para cicatrizar. A casa não era apenas uma prisão nem um monstro. Era um espelho da alma de Eduardo. Um labirinto de memórias, mentiras e horrores que ele mesmo criara para se esconder da verdade mais aterradora de todas. Ele nunca existira como indivíduo. Ele era a soma de todas as dores, medos e segredos que aquela família carregava. Maria, o pai, a mãe, a sombra, menos todos os fragmentos dele, ecos de uma mente partida. Ele não era o prisioneiro, nem o carcereiro, ele era o próprio labirinto. O quarto se fechou ao seu redor, os espelhos estilhaçados caindo como chuva de vidro. E Eduardo, caído no chão frio, sentiu o vazio engolir tudo. A dúvida final cortou sua mente como um açoite congelante. Se tudo que ele conhecia era apenas uma ilusão criada por sua própria mente dilacerada, quem afinal estava do outro lado daquela porta? E se a verdadeira liberdade fosse aceitar que não havia saída menos porque ele era, e sempre fora, o monstro e a vítima, o prisioneiro e a prisão, a casa, seu céu e seu inferno, sussurrou uma última vez, uma promessa de tormento eterno. Aqui, no silêncio, você encontrará a verdade ou a loucura, mas cuidado, Eduardo, porque às vezes a verdade é o maior dos infernos. Eduardo ficou ali, imóvel, o corpo pesado esmagado pela revelação que lhe consumia a alma. O quarto escuro, os espelhos quebrados, as vozes que não eram vozes, tudo se misturava numa confusão sufocante. Ele não era mais só um homem,
nem um prisioneiro. Ele era o labirinto inteiro, o monstro e a vítima, a sombra que perseguia e a luz que cegava. A casa não era só um lugar, era ele mesmo. Um reflexo cruel e fragmentado de tudo que carregava menos medo, dor, segredos enterrados. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia esmagar o ar. Eduardo sentiu o coração pulsar devagar, como se o tempo tivesse parado para lhe dar um último suspiro. A dúvida, aquela velha companheira, não era mais só um nó na garganta menos. Era um grito preso, uma pergunta sem resposta que queimava dentro dele. Se ele era tudo aquilo, quem poderia salvá-lo? Quem poderia quebrar o ciclo que ele mesmo criara? E então, algo mudou. Um brilho tênue surgiu no canto do quarto. Uma luz que não vinha de fora, mas do dentro. Era pequena, frágil, quase tímida, mas suficiente para rasgar a escuridão que envolve-a. Eduardo olhou para ela, o peito apertado, os olhos marejados. A luz era uma promessa menos uma chance talvez de recomeço. Ele se levantou, devagar, sentindo o peso da casa, da história, da própria mente ainda tentando se recompor. A porta de ferro se abriu lentamente, como se a casa finalmente permitisse que ele saísse do labirinto. Maria apareceu, não mais como carrasca nem irmã, mas como um reflexo de sua própria luta, uma presença que compartilhava a mesma dor e o mesmo desejo de liberdade. Eles não precisavam de palavras. O silêncio entre eles dizia tudo. A verdade era um fardo, mas também uma chave, e juntos, talvez, pudessem encontrar o caminho para fora menos, ou pelo menos, aprender a conviver com as sombras, sem se perder nelas. A mansão, com seu cheiro de madeira polida e sangue seco, parecia respirar junto com eles, carregada de mistérios que talvez nunca fossem totalmente desvendados. Mas naquele instante, Eduardo sentiu algo que há muito não sentia. Esperança. Não a esperança ingênua de um final feliz, mas a esperança dura, crua, de quem sabe que a luta continua menos, e que a liberdade, às vezes, começa dentro de si mesmo. Ele deu um passo para fora do quarto, para dentro da luz fraca do corredor, e sentiu o ar fresco tocar seu rosto pela primeira vez em muito tempo. A casa não era mais só prisão, era também um espelho, e ele estava pronto para encarar o que via. Mas a dúvida final ainda pairava no ar, como um sussurro que nunca se cala. Será que algum dia ele realmente escaparia? Ou a casa, com suas sombras e segredos, sempre faria parte dele, para o bem ou para o mal? E enquanto a porta se fechava atrás dele, Eduardo sabia que essa era só mais uma história dentro do labirinto. Uma história que ele precisava contar, e que você, agora, não pode perder. Você precisa se inscrever agora, para não perder os próximos capítulos dessa saga, que vai mexer com tudo que você pensa sobre família, segredos e destino. Smash o like agora, para ajudar o canal a crescer e trazer mais histórias intensas como essa. Invade os comentários com suas teorias, dúvidas e emoções. Queremos saber tudo o que você acha que vai acontecer. E não esquece, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Essa é a hora de mostrar que você é fã de verdade e apoiar o canal. Contudo, não espere um segundo a mais. Menos a verdade está aqui. E só quem acompanha até o fim vai entender.